Olá, olá, boa noite a todos. Oi, Isa, deu certo. Oi, eu tava preocupada. Ai, até eu falei, nossa, mas felizmente deu certo. Ei, Manu, me ensina aqui, que eu acho que eu não tô sabendo entrar, não. Deu tudo certo, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Muito feliz Obrigada. de você estar aqui. Boa noite a todos. Desejo que todos estejam bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e necessário. O nosso tema de hoje é Além das Flores, os seus direitos como mulher. Que tema bacana, né? Dá para trazer muita coisa bacana, né? Muita coisa que vai fazer a gente refletir e buscar os nossos direitos, não é mesmo? Muitas vezes, quando pensamos na mulher, né, a primeira coisa que a gente lembra é de homenagens, de flores, palavras bonitas, mas a verdade é que ser mulher também envolve desafios reais, muitas vezes silenciosos, e é sobre isso que precisamos falar. Porque informação não é só conhecimento, informação é proteção, informação é poder. Uma pessoa que tem informação tem tudo, não é verdade? Ou quase tudo, né? Porque além da informação, a gente precisa da coragem para poder correr atrás também e fazer, né, com que esses direitos sejam de fato válidos, né? E então, para conduzir essa conversa com profundidade e responsabilidade que o tema merece, eu tenho a honra de receber aqui no meu canal uma convidada muito especial, para lá de especial. Hoje está aqui com a gente a doutora Maria Isabel Borges. Ela não gosta que chama de doutora. Tira a doutora. A Maria Isabel Borges, formada em Direito, com especialização em violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela já atuou nessa área tão sensível e hoje trabalha como funcionária pública no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ou seja, gente, ela traz não só conhecimento técnico, mas também vivência e uma visão assim muito real, né, do que acontece na prática com a mulher. Então, Isabel, por favor, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. Por favor, fique à vontade, nos presenteie com o seu conhecimento. Primeiramente, boa noite a todas, boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito, Edneia, por essa oportunidade, pelo convite. Eu gostaria de ressaltar que eu não me considero uma especialista em direito das mulheres, né? Acredito que a minha trajetória aí profissional, ela permitiu que eu pudesse me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Advoguei durante aproximadamente aí 10 anos, e dentro desses 10 anos, principalmente na área da violência contra a mulher e também na rede de proteção. Hoje, né, como você mesma diz, não advogo mais, é por isso, doutora, tia doutora, não advogo mais, sou funcionária pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E com isso, apesar de não trabalhar mais diretamente com a violência, é um objeto pessoal de estudo meu, né? Continuo estudando, continuo me atualizando e, quando é possível, né, quando eu tenho oportunidades, conversar, fazer rodas de conversa e conscientizar acerca dos nossos direitos e também acerca da violência. Então, para mim é uma honra, muito obrigada. Já posso iniciar aqui a nossa conversa? Então, assim, né? O mês de março é um mês muito significativo. No dia 8 de março comemoramos aí o Dia Internacional da Mulher,
data esta que foi oficializada pela ONU em 1975. Para mim, além de uma data comemorativa, para além de uma data comemorativa, ela serve para que nós nos conscientizarmos, né? Serve para conscientizarmos acerca da nossa importância na sociedade, saber que direitos e garantias só foram conquistados através da luta, né? Então, assim, e antes de adentrarmos o assunto propriamente dito, né, o assunto proposto nessa live, eu gostaria de pedir licença e trazer alguns dados. Esses dados, eles servem para que a gente possa refletir acerca do atual contexto de violência, tá bom? Eu trago esses dados porque, assim, a violência contra a mulher, ela constitui uma das mais graves e persistente violação aos direitos humanos. Embora o Brasil ele possua um sistema normativo aí vasto, robusto, de proteção à mulher, os dados demonstram que essa violência ela segue em níveis alarmantes. Então, eu trago aqui para vocês, de acordo com o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclusive na própria página do Instagram do Fórum, todo mundo tem acesso lá às planilhas, os PDFs dessa pesquisa. Eu acho que é importante também dar uma olhadinha lá. O Brasil, então, ele registrou 1.565 feminicídios no ano de 2025, o que representa um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Esse patamar é o maior patamar já atingido desde que o crime de feminicídio foi tipificado no Código Penal. O que isso significa na prática? Significa que aproximadamente 4 mulheres são assassinadas por dia no nosso país por razão da condição de gênero, ou seja, por ser mulher. Outro dado indica que a maioria dessa violência dos feminicídios ocorre no ambiente doméstico, praticado por companheiros ou ex-companheiros. O que indica também que a violência de gênero, ela decorre frequentemente das relações íntimas e familiares. Outro dado importante e preocupante é a violência sexual. O estudo aponta um registro de 87.545 casos de estupro e estupro de vulneráveis. Dentre essas vítimas, 88% são mulheres, dentre elas crianças e adolescentes. O que eu quero dizer com isso? Esses números, eles demonstram que a violência contra a mulher, ela não é episódica, né? Ela não é um episódio, um momento. Ela vem de uma estrutura profundamente relacionada a desigualdades de gêneros e a padrões culturais que relativizam ou naturalizam a violência contra nós mulheres. E numa aparente contradição, esse cenário ele convive com a existência de um dos sistemas normativos mais avançados do mundo no que tange ao enfrentamento da violência contra a mulher. O ordenamento jurídico, ele possui, sim, instrumentos normativos de proteção, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio. Contudo, a existência dessa legislação, ela não vem sendo suficiente para eliminar as práticas violentas, e nem tampouco as discriminatórias, que ocorrem dentro de órgãos e por pessoas responsáveis pela aplicação dessas normas. O sistema de justiça, as forças policiais, os serviços de saúde e diversos outros órgãos, majoritariamente eles são formados, estruturados, sob uma lógica patriarcal. E também conta com a predominância masculina. O que isso quer dizer? Há também a chamada crescente, né, da chamada violência institucional, que é quando a mulher é revitimizada ao procurar apoio ou proteção. Muitas mulheres, elas são desacreditadas, elas são questionadas e muitas vezes elas são culpabilizadas pela violência sofrida. Isso pode ocorrer em hospitais, dentro de tribunais, delegacias, em qualquer outros espaços que têm por dever legal proteger e acolher essa mulher. Assim, o enfrentamento da violência, ela não exige tão somente a existência de normas, que, como veremos, elas existem. Elas dependem também de uma profunda transformação cultural e também institucional, para que a gente
consiga assegurar a efetividade dos direitos que já são formalmente reconhecidos. Então, aqui, eu entendo que nós não estamos aqui somente para conhecer alguns direitos e garantias. Nós fazemos parte, né, dessa transformação e conscientização que visa a eliminação dessa violência de gênero. Então, agora sim, além das flores, nossos direitos como mulher. Então, eu separei aqui para vocês algumas normas, alguns dispositivos previstos no nosso ordenamento que são voltados a nós mulheres. Eu sei, você sabe, né? Nós sabemos que alguns direitos realmente eles são, na prática, muito difíceis de serem aplicados. Contudo, a minha intenção é trazer a informação, porque com base na consciência de que eles existem, fica mais fácil cobrar a aplicação deles. Tá bom? Eu vou falando aqui, qualquer coisa pode me interromper, tá, Edneia? Porque aí eu vou disparando, né, como a gente vai conversar e depois, ao final, a gente ainda vai ter um espaço, tá bom? Para trocar uma ideia aí, eu vou falando, tá? Tá bom, obrigada, Isabel. Já aproveitando, não, só para avisar o pessoal, então, se, né, na medida da sua fala for surgindo alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para colocar no chat, porque daí eu vou mediando, depois eu vou te falando, tá bom? Porque a ideia aqui é trazer, né, conhecimento mesmo e as pessoas aproveitarem para, né, aproveitar para aprofundar mesmo, né, com base aí no seu conhecimento. Então, eu acredito que vai ter muito ganho. Tá bom. Então, eu vou dando aqui, tá bom? Aí qualquer coisa só me sinaliza, por favor. Então, a primeira figura que eu trago, ela é do âmbito do direito penal, é o crime de perseguição, conhecido como o stalking. O crime de perseguição, ele foi introduzido pela Lei 14.132/2021 e é tipificado no Código Penal no artigo 147-A. A norma em si, ela criminaliza o ato, a conduta de perseguir alguém de forma reiterada, causando medo, perturbação da liberdade ou ameaça à integridade física ou psicológica da vítima. O artigo, ele não traz a figura perseguir a mulher. Então, por que eu trouxe? Porque tem uma parte dele que é bem importante, que traz um aumento de pena significativa se a vítima for mulher. Então, esse aumento de pena, se a perseguição ela for contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena ela é aumentada até metade. O que é essa por razões da condição de sexo feminino? A lei do feminicídio traz que quando a violência ela acontece no contexto da violência doméstica ou familiar, ou por menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. Como que isso aparece para a gente no cotidiano? Ex-companheiro que passa a seguir a mulher constantemente, o envio insistente de mensagens e ligações, a criação de perfis falsos para vigiar as redes sociais e até usar como meio de perseguição, esperar a vítima nos lugares que ele sabe que ela estará, por exemplo, escola dos filhos, faculdade ou trabalho. Então, essas condutas, elas caracterizam esse crime de perseguição e pode aí ter uma pena aumentada no caso de condenação. E aí, passamos para uma outra figura que também tem a ver com direito penal, né? Está inserido no direito penal, que é a violência psicológica contra a mulher. A violência psicológica já era reconhecida na Lei Maria da Penha, ao lado da violência física, moral, sexual e patrimonial. Contudo, com o advento da Lei 14.188/2021, passou a ser tipificada no Código Penal. Eu vou ler aqui o que a conduta diz. É o artigo 147-B, que é causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Então, em resumo, esse crime ele ocorre quando o agressor causa dano emocional à mulher, buscando controlar ou desestabilizar as suas decisões. Exemplos comuns:
humilhar constantemente a mulher, dizer que ela não vale nada, que ela não presta para nada, que ela não é capaz nem de trabalhar, controlar com quem ela fala ou com quem ela sai, ameaçar tirar os filhos, a guarda dos filhos, caso termine o relacionamento, manipular emocionalmente essa mulher a ponto que ela não tenha mais autonomia. Então, todas essas ações caracterizam o crime de violência psicológica contra a mulher. A pena aí é uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, além da multa, se o fato não constituir um crime mais grave. Saindo aí do ramo do direito penal, eu vou aí para um direito que eu acho que é muito pertinente a nós mulheres, é o direito à laqueadura, sem a necessidade de autorização do cônjuge ou companheiro. Durante muitos anos, a legislação exigiu que a mulher tivesse a autorização do cônjuge ou companheiro para realizar a laqueadura. Eu mesmo, como advogada, na época que advogava, atendi mulheres que tiveram o procedimento negado pelo Sistema Único de Saúde porque não tinham a autorização. Então, precisou judicializar o caso, né, levar à justiça para que a autorização judicial suprisse a falta da autorização do cônjuge ou companheiro. Contudo, a legislação, através da Lei 14.443 de 2022, alterou-se a legislação de planejamento familiar. Então, com essa alteração, não é mais necessária a autorização de cônjuge ou companheiro. A idade mínima passa de 25 para 21 anos. Também é possível realizar a laqueadura durante o parto, desde que essa mulher tenha manifestado a vontade, né, anteriormente. E lembrando que a lei também é aplicável para mulheres que não têm filhos, não desejam ter filhos. Então, mesmo que a mulher não tenha filhos, ela pode optar pela laqueadura. Na prática, isso significa um avanço imenso, porque a decisão sobre ter ou não ter filhos é exclusivamente nossa, sem a interferência obrigatória do cônjuge, do parceiro ou de familiares. Isso representa um avanço no reconhecimento da autonomia da reprodutividade feminina. Então, é um direito que eu acho muito pertinente, muito relevante e é do nosso dia a dia. Por isso que eu achei interessante trazer. Agora, eu vou trazer uma outra proteção, que é a proteção contra a demissão durante a gestação. A Constituição Federal, em seu artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições transitórias, ela traz que a estabilidade da gestante, ela inicia desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E a Lei Complementar número 146 de 2014, ela estende essa estabilidade para quem detiver a guarda dessa criança, no caso também do óbito da gestante, do óbito da mulher. Isso significa que mesmo que o empregador não saiba da gravidez, a partir do momento da confirmação, essa mulher tem direito à estabilidade. Então, o que pode acontecer? Ela pode ser reintegrada ao posto de trabalho, reintegrada ao emprego, ou, em caso de impossibilidade, ela pode ter direito a uma indenização durante o período ali correspondente ao período da estabilidade. Então, isso acontece até mesmo quando a mulher, após dispensada, ela descobre a gravidez, ela confirma a gravidez. A jurisprudência entende, consolidada, ela entende que essa mulher também faz jus à estabilidade. A lei visa, então, garantir, né, a proteção da maternidade e também a segurança econômica dessa gestante. Prosseguindo aqui, direito a acompanhante em consultas médicas. A Lei 11.108 de 2005, a chamada Lei do Parto, ela garante que a mulher gestante ela tenha um acompanhante de livre escolha no pré-parto, no parto e no pós-parto. A Lei 14.737, recente, de 2023, ela estendeu esse direito a todas as mulheres. Então, ou seja, em consultas, exames e procedimentos realizados em qualquer unidade de saúde, seja pública ou seja privada, a mulher pode fazer-se acompanhar por uma pessoa maior de idade, de sua escolha,
durante todo o procedimento médico. Esse direito é garantido independentemente de notificação prévia à unidade de saúde. O objetivo dessa lei é garantir, coibir a prática da violência institucional, e no caso da lei do parto, coibir a violência obstétrica e também garantir segurança durante os procedimentos médicos. Quando a mulher ela não puder escolher, né, ela não puder ali escolher um acompanhante, a lei estabelece que a unidade de saúde designe uma profissional do sexo feminino para acompanhar o procedimento. Isso ocorre também quando a mulher vai sofrer, vai fazer o procedimento com sedação. Então, essa mulher, ao ser sedada, ela tem que ter ali garantida a presença de uma profissional do sexo feminino durante todo o procedimento médico. Então, essa lei é muito importante, né? Ela é uma lei aplicável no nosso dia a dia e que mesmo, né, se não for cumprida, a gente pode exigir ali que o acompanhante ele pode entrar, até mesmo se você quiser se fazer acompanhar por uma amiga, num Papa Nicolau, por exemplo, numa ultrassonografia, você pode fazer isso. A lei garante esse direito. Desembarque seguro. Mais uma lei ali garantindo a nossa segurança. A lei permite que a mulher ela escolha o local mais próximo ou mais acessível para desembarcar. Essa lei é uma lei municipal, porque ela trata do transporte coletivo, né, público coletivo. Então, eu tomei como exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a lei 16.490, que ela é de 2016. O que a lei fala? Mulheres e idosos que fazem uso do transporte coletivo urbano podem optar por desembarcar em local mais seguro, que entenda mais seguro e acessível, desde que não mude ali o trajeto normal do ônibus, entre 22 horas, a partir das 22 horas, até as 5 horas do dia seguinte. Então, eu acho que é uma lei bacana, né? Uma lei que dá para ser cobrada aí e que garante que a mulher ali, né, às vezes o ponto fica um pouco mais distante, então o meio ali, né, em algum comércio, um pouquinho mais para frente, um pouco mais para trás, é possível pedir, solicitar ao motorista que desembarque naquele local. Eu pesquisei e eu vi que algumas cidades também têm leis parecidas, né, leis similares a essa. Então, cidades como Santos, Mogi das Cruzes, se eu não me engano, Mauá também, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Maceió, em Alagoas, possuem leis ou projetos de leis semelhantes a essa. Então, é bacana de se procurar. E agora sim, né? Por fim, eu vou trazer agora para vocês um pouquinho, né, sobre alguns mecanismos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela traz diversos mecanismos de proteção, de medidas protetivas de urgência para mulheres que são vítimas de violência, né, doméstica, violência doméstica ou familiar. Entre essas medidas, são as mais conhecidas ali. O afastamento imediato do agressor do lar, a proibição de contato ou de aproximação com a vítima, a restrição ou suspensão do direito de visitas aos filhos menores, a depender da violência. No caso de agressor que tem porte de armas, pode haver a suspensão do porte de armas do agressor. E, para além disso, a lei também prevê diversos mecanismos voltados para a autonomia dessa mulher, como, por exemplo, a possibilidade de afastamento do trabalho por até 6 meses, mantendo-se, preservando-se o vínculo empregatício, inclusão em programas assistenciais, o arbitramento de alimentos, né, no caso, a pensão alimentícia, para garantir o sustento familiar, e encaminhamento para a rede de proteção ou até mesmo abrigos. Essas medidas, elas são essenciais porque muitas mulheres permanecem na condição de violência devido à dependência econômica financeira ou também falta de rede de apoio. E também, para além disso, algumas medidas elas são previstas a fim de tornar mais efetiva o cumprimento da medida protetiva de urgência. Como, por exemplo, o uso de tornozeleiras eletrônicas a ser determinada pelo juiz,
a prisão do agressor em caso de descumprimento da medida anteriormente concedida. O descumprimento da medida, ele é um crime autônomo, então ele pode acarretar a prisão em caso de descumprimento. E, para além, a proibição de ocupação de cargos públicos. Tomei aqui como exemplo a Lei 17.910, do ano de 2023, aqui da cidade de São Paulo. O que a lei fala? A lei veda, proíbe a nomeação de condenados em crimes, né, baseados na Lei Maria da Penha, com a sentença transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais recursos, a pessoa ela é proibida de ocupar cargos ou empregos públicos na administração direta ou indireta, incluindo o legislativo. Então, assim, tem muita coisa aí, tá bom? Eu dei uma pincelada nos dispositivos que eu achei mais pertinente, até mesmo na nossa atual, né, no nosso atual contexto aí que estamos vivendo, e algo assim que eu acredito que seja muito importante, né? A legislação brasileira, ela avançou muito na proteção dos direitos das mulheres. No entanto, o nosso maior desafio ainda é a efetivação desses direitos. Muitas mulheres continuam a sofrer violência ou têm a sua liberdade ou autonomia restringida simplesmente pela condição de ser mulher. Por isso, falar sobre esse tema é tão fundamental. Conversar em espaços de debate, diálogos com a família, com os amigos, como estamos fazendo aqui na live, porque a informação é uma potente ferramenta de proteção. Porque quando uma mulher ela sabe que pode decidir acerca do próprio corpo, ou que perseguição ou violência psicológica são crimes, ela passa a enxergar situações de violência que antes eram naturalizadas. Reconhecer a violência ainda é o primeiro passo, né? Sempre é o primeiro passo para romper o ciclo da violência. Então, ufa, assim, tentei dar uma pincelada naquilo que eu entendi ser importante, ser pertinente, de acordo com o que foi proposto aqui para falarmos na live. Devolvo aí para você, se tiver alguma dúvida, alguma questão, algum apontamento, fico disponível para responder. E eu espero que tenha sido numa linguagem clara, que as informações tenham sido pertinentes e relevantes, né? E que a gente também sirva de agente multiplicador dessas informações e de conscientização. Ai, que delícia, Bel, te ouvir. Nossa, e é exatamente esse o grande desejo da live, sabe? Para que a gente realmente seja, né, esses multiplicadores. Porque hoje, você estava falando, eu fiquei pensando, nossa, quantas mulheres não passam por tudo isso em silêncio, né? Como você mesma colocou. E o fato da gente estar perto, enxergar, né, ter esse olhar mais atento, o quanto a gente não pode ajudar, né, não pode abrir caminhos para que elas enxerguem que existem diversas possibilidades aí, né, que podem estar ajudando. Enfim, eu fico imaginando, né, o quão difícil, óbvio, né, é viver essas circunstâncias, mas o quanto a gente tem conseguido avançar, né, nas conquistas e o quanto é importante conhecer para fazer valer todos, né, esses direitos, que eles se levaram muito tempo para conseguir, né, Bel? Não foi alguma coisa conquistada assim da noite para o dia, né? A gente vê aqui, né, passando para na lei, se você for ver, são leis recentes, né? A maioria é 2020, 2021, 22, 23. Então, são leis que foram conquistadas há pouco tempo. Então, assim, como eu disse lá no início, esses direitos, essas garantias, elas são conquistadas com luta. Então, a gente fazendo essa conscientização, falando sobre, quanto mais pessoas souberem, porque muitas vezes, Edneia, a informação, ela se torna muito acessível para a gente aqui. Né? A gente tem acesso, mas tem alguns lugares que realmente as pessoas não têm acesso,
muitas vezes sabem da existência da Lei Maria da Penha, mas não sabem o seu conteúdo, sabem que existem alguns direitos, mas não sabem de que forma podem acessar esses direitos. Então, a rede de proteção ali que a Lei Maria da Penha ela prevê, que são os centros de atendimento à mulher, centros de referência, elas contam também com uma equipe multidisciplinar que elas auxiliam a mulher, por exemplo, a conseguir uma medida protetiva ou ser inserida em um programa assistencial ou um programa de proteção, como um abrigo. Então, a informação, a orientação, ela está ali para que esses direitos eles sejam realmente efetivados. E essa mudança de consciência, até mesmo eu li agora recentemente, que é o projeto de ter esse ensino nas escolas. Na época que eu atuava na área de violência, nós já levávamos, né, esse ensino para as escolas. Nós pedíamos permissão ali para os diretores, para os professores, para a gente falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, falar um pouco sobre quais são os tipos de violência, porque muitas vezes aquela situação ela é naturalizada, a pessoa ela não enxerga como uma violência. Por exemplo, dentro de um relacionamento amoroso, um casamento, existem vários tipos de violência que a pessoa, às vezes, muitas vezes a mulher, ela enxerga como, faz parte da relação. Então, não tem essa consciência de que aquilo sim é uma violência e que precisa ser sanado, precisa ser eliminada. Exatamente. Ontem tive a oportunidade de assistir uma palestra também com uma psicóloga maravilhosa, a doutora Jaqueline Matos. E num dado momento da palestra, teve uma fala de uma professora, a Cris, uma querida amiga também, que ela falou que ela fazendo um trabalho com os alunos, especialmente nesse mês das mulheres, né, falando um pouquinho sobre qual é o papel deles, né, nesse cuidado, nesse respeito para com as mulheres. Um dos alunos, deve ter uns 12 anos mais ou menos, ele até colocou que como foram duas questões que ela trouxe que, né, me chamaram a atenção. O primeiro foi que o menino ele tinha autorização do pai para poder bater nas irmãs caso elas fizessem alguma coisa de errado. Olha isso, 12 anos, o pai permitia que ele pudesse bater nas filhas, mas as filhas não podiam bater nele. Olha isso, nossa, aquilo me impactou. Eu falei, gente, né, como estão criando, educando as nossas crianças. E hoje, tudo isso que a gente vê, né, esse reflexo de uma sociedade machista, esse número alarmante do feminicídio, foram disso, de pais que criaram e educaram seus filhos sem limite, sem respeito, enfim. E um outro dado também, né, uma outra fala que ela trouxe, do menino falando, né, quando não de fato é não? Né? Como eu vou saber que né, o não dela eu preciso respeitar? Se às vezes ela, né, dá indícios de que está afim, de que quer, e aí quando eu vou, né, para cima, vamos dizer assim, daí ela fala não, mas como que eu vou respeitar esse não? Né? Tipo, até que ponto o não dela é não mesmo? Eu falei, gente, como é importante isso que você está trazendo hoje, essa nossa live, porque a gente precisa falar sobre isso. Conhecimento, se não tiver diálogo, se não tiver isso que a gente está fazendo, a gente não vai mudar a realidade que a gente está vivendo. Não é verdade? Sim, isso mesmo, Dineia. É tudo um reflexo de uma estrutura realmente patriarcal que naturaliza desde cedo essa violência. Né? Mulheres, muitas vezes, elas são acostumadas a sofrer violência, seja ela psicológica, moral, física, e já nas primeiras relações ali, né? Não nas relações amorosas, né? A pesquisa, ela traz esse aspecto, que nem sempre a violência ela é decorrente de uma relação íntima de afeto. Muitas vezes ela é decorrente das relações familiares. Então, essas relações, esse exemplo que você trouxe, ele diz muito, né, sobre essa questão da educação, sobre como criar os nossos filhos e também filhas, que elas tenham consciência da existência dessa lei, a existência da violência, e, em contrapartida, que a gente possa educar os meninos
para que eles também protejam as mulheres, que eles entendam que né, o quanto essa violência ela é alarmante no nosso país. Então, assim, a última pesquisa aí do fórum traz que desde que o crime de feminicídio ele foi tipificado no Código Penal, atingiu o maior número. Então, assim, muitas vezes você ouve dizer, é a mídia que está trazendo isso, é a mídia que está causando esse alarde. E essa pesquisa, ela foi feita por um órgão, né, um órgão sério. Então, assim, não é naturalizando, não é diminuindo, não é descredibilizando a mulher, questionando, culpabilizando, que esses números eles vão diminuir. A violência está aí, ela é documentada, ela é veiculada nas redes, então incube a nós ter essa consciência de informar, de empoderar as nossas crianças, as nossas meninas e conscientizar os nossos meninos também. Exatamente, exatamente. Teve até um comentário aqui no chat que eu vou até compartilhar, que daí fala, né, que hoje a escravidão acabou, mas dá a sensação de que as mulheres estão começando a viver a escravidão num todo. O homem é o foco de toda essa confusão e cabe somente a nós, né, um homem que está escrevendo, Júnia, cabe somente a nós proteger as mulheres e os homens precisam ser reeducados. E é uma reeducação dos mais velhos, uma educação dos mais novos, respeitar a dignidade da vida do outro, né? E, A nossa, dignidade da vida mesmo, a dignidade da vida. Respeitar aquela pessoa como um ser humano, porque é uma violação aos direitos humanos. E as mulheres são as que mais sofrem essas violações. exatamente, exatamente. Eu tenho uma filha, você também tem uma, e a gente vê o quanto é importante, né, Bel, a gente lutar para isso, né? Assim, empoderá-las, né, delas entenderem quais são os limites que elas têm, né, podem colocar esses limites, mas o quanto a gente quer uma sociedade mais humana, que as respeite como elas são, né, dignas de respeito como ser humano, né? E eu vejo que tudo isso, né? O quanto é importante esse conhecimento, tudo isso que você está trazendo, porque o que muda a realidade é o conhecimento, né? E quando você tem conhecimento, você aprende a se posicionar e isso vai moldando, né? Reformulando, neste caso, a sociedade, né, em que a gente vive. Eu acredito muito que quando uma mulher se fortalece, na verdade, ela cria espaço para poder fortalecer todas ao seu redor. E esse é o grande objetivo dessa rede, né? Dessa grande rede de solidariedade das mulheres, para que a gente possa, essa sororidade, né? Da gente realmente se fortalecer, pegar, né, a mão do lado ali da companheira e falar, bora lá, vamos junto. É essa rede de apoio que faz toda a diferença, né? E o grande desejo é que a gente possa expandir mesmo, né? Como foi colocado, ter multiplicadores para poder levar esses conhecimentos. E se alguém está aí assistindo, né? E se está passando por algo parecido, talvez esse seja o momento de abrir os olhos e buscar ajuda também, né? Como a Bel falou, muitas vezes a gente acaba não pedindo ajuda por medo, por receios, por diversas coisas, mas vocês não estão sós, né? A gente está aqui, tem muita gente, né, levantando o brado, arregaçando as mangas mesmo para fazer acontecer, para mudar a história. E todos nós, né, podemos e devemos fazer, né? Eu acredito que é a nossa missão como ser humano digno mesmo, né, que preza pela vida do outro. Enfim, eu gostaria do fundo do coração. Quer falar, Bel? Eu só gostaria assim de pontuar, Edneia, que muitas vezes a mulher ela sofre a violência e, como você falou, ela não procura os meios, né? Então, por exemplo, assim, veiculou-se esses dias o feminicídio, né, ocorrido contra a guarda, né, a Guarda Civil Metropolitana, que todo mundo sabia, assim, de certa forma, que ela sofria violência, porém não existia ali uma formalização daquela violência.
Então, ali é um caso, é um caso, mas isso acontece em diversas ocasiões. A mulher, muitas vezes, ela sofre violência por anos, pessoas ficam sabendo, mas não foi oficializado, não foi feito um boletim de ocorrência, não foi pedido ali, tirando a parte ali, a parte, claro, que muitas vezes a medida é negada, nós sabemos, por isso que eu trouxe a questão da violência institucional, que ela é muito presente, então ela atrapalha muito para que a lei ela seja efetivada, porque muitas vezes a mulher procura o poder judiciário, procura as delegacias de polícia e não tem o atendimento adequado, né? Isso nós sabemos. Porém, realmente é buscar ali o atendimento que existe da rede de proteção. A rede de proteção ela é importante porque os centros eles estão ali, eles são feitos, né? Eles são feitos por mulheres. Normalmente se atende uma equipe formada por mulheres e que está ali para acolher essa mulher vítima de violência e encaminhar, fazer todos os encaminhamentos necessários para que ela rompa. Então, muitas vezes ali o atendimento ele vai se dar primeiramente para empoderar essa mulher, para que ela entenda, para que ela consiga ali estabelecer estratégias, como ela vai fazer para viver, como ela vai fazer para se sustentar, para depois, então, ela poder, de toda forma, né, de uma forma definitiva, romper a violência. Então, os centros, realmente, eles são muito importantes, tem previsão na Lei Maria da Penha, em todos os locais existem, né, os centros de atendimento, centro de defesa, de referência, que são instrumentos importantes da lei. Então, eu acho que isso é bem importante, porque às vezes você não quer falar para alguém conhecido, seja por vergonha, né, seja com medo de ser ali julgada. Então, procurar esses centros que eles contam com profissionais que são treinados e capacitados para atender essa mulher. Eu gostaria de finalizar aqui, né, a minha fala, não sei se você vai falar mais alguma coisa, mas assim, né, já vou agradecer muito a oportunidade, realmente eu espero que as informações elas tenham sido relevantes, que as pessoas que estão assistindo, elas tenham aí alguma informação, né, que seja útil, né, para o seu dia a dia, que possa ali falar para uma colega, uma amiga, um familiar, né, muitas vezes a gente tem a ideia de que alguém está passando por uma situação, então, chegar a conversar, às vezes, de uma forma um pouco mais não direta, né, para poder chegar ali, ter aquela confiança e poder direcionar para um profissional que possa auxiliar essa mulher. E eu vou encerrar minha fala, então, com uma frase que eu acho muito potente, uma frase de Daisaku Ikeda, que é: quando as mulheres se levantam, a sociedade se transforma. Então, eu acho que é bem isso que estamos fazendo. Gratidão, muito, muito, muito obrigada, Bel, por essa fala tão necessária, tão esclarecedora, né? E eu acredito que, acima de tudo, uma fala humana, né? É o que a gente mais precisa na nossa vida, né? A cada milésimo de segundo. Hoje a gente entendeu que vai muito além das homenagens, né? Valorizar e reconhecer uma mulher. Porque ser mulher também é isso, né? É conhecer os seus direitos, é reconhecer os sinais, se proteger e principalmente se valorizar. Né? E aí eu penso também, né? O intuito de trazer esse momento da live é para poder dizer principalmente, né? Que se tem algo que é possível fazer, se preservar, é buscar conhecimento, né? E nunca se esqueçam, né? Vocês não estão sozinhas. Como a Bel trouxe, existem diversos órgãos que é possível, né, nos acolher. E existem várias pessoas ao nosso redor também que estão aqui para poder apoiar, para poder ajudar. Então, onde existe apoio, onde existe informação, existe caminhos. E é o que a gente precisa, né? De caminhos para percorrer, caminhos, novos caminhos que nos traga novas esperanças.
também, né? Então, se essa live fez sentido para vocês que estão assistindo, compartilha com as mulheres maravilhosas da sua vida, com as amigas, né? Porque muitas vezes é uma informação que falta para as pessoas mudarem o rumo, para darem o primeiro passo. E aqui teve bastante conteúdo, né? Teve bastante informação importante. E quando a gente fala de mulher, a gente fala muito de empoderamento, né? E empoderamento não é só uma palavra bonita, né? O empoderamento é uma construção diária de consciência, de coragem e de atitude. Então, empoderar a mulher é isso, é essa consciência diária. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Isabel, minha linda, mais uma vez, gratidão imensa pela sua presença, pela sua contribuição. Muito, muito obrigada, Edneia. Agradeço muito. E vocês que assistiram a gente, né, até aqui, cuidem-se, valorizem-se e nunca se esqueçam do seu valor. Até a próxima. Um grande beijo, Bel. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada a todos que assistiram. Uma boa noite. Beijos. Boa noite, beijo. Tchau, tchau. Até mais, gente. Muito obrigada.